Mais Forte Podcast começando, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Olha eu aqui novamente com uma convidada muito especial. Mas antes de nós começarmos o nosso bate-papo, eu quero pedir para que você se inscreva aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, aproveite esse momento para deixar o teu pedido de oração, deixar o seu comentário. E porque somos edificados, nós aprendemos com o testemunho daquelas pessoas que seguem firmes na fé. Eu quero que você abra o seu coração. Eu não sei o que está hoje te preocupando, ou se há algo aí mal resolvido, ou se a tua fé está mais enfraquecida. Aproveite, não só para ouvir, não só para assistir, mas para se deixar ser tocado pelo Espírito Santo. Deixar a palavra entrar fundo no seu coração, transformar a sua mente e te elevar na fé. Porque a palavra é viva e eficaz, mas nós precisamos tomar posse dela, compreender que esta palavra vem direto do trono de Deus, que nós estamos aqui como veículos para levar aquilo que o Deus Todo-Poderoso faz em nossas vidas, para testificar que é esse Deus que transforma, esse Deus que cura, esse Deus que realiza, que é através dele que nós podemos prosseguir nesse mundo. Então, aproveite cada palavra, esteja sensível, abra o seu coração e receba. Fique com a gente até o final, que nós sempre vamos orar no final. Muitas vezes, talvez você esteja aí trabalhando, não tem problema, aproveite, vá ouvindo, vai deixando a palavra, entrar no seu coração para você meditar. Se preciso, assista de novo e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, para levar essa palavra viva para outras pessoas que precisam ser alcançadas. Tá bom, meus amores? Então, vamos dar as boas-vindas à nossa convidada, que é uma pregadora da palavra, cantora, uma mulher de fé, de coragem, que enfrentou já diversas batalhas, assim como todas nós, e que está aí, firme na fé. Ela tem um testemunho lindo, um testemunho de resiliência, um testemunho de vitória, um testemunho de perseverança, de esperança, de firmeza na fé. Então, aproveite esse tempo com ela, minha querida convidada Isa Reis. Bem-vinda! Que alegria, gente! Que bom você estar aqui com a gente. E eu estou muito feliz, Karina, de verdade. Que alegria! Você sabe que nós estivemos juntas numa conferência e eu fiquei tão feliz de lhe conhecer pessoalmente, de ver você lá e testificar algo que eu já tinha visto nas redes sociais. Uau. De falar que lindo ver alguém que prega com autoridade, mas que carrega ainda a essência, da humildade, do Espírito Santo de Deus, a verdade. Então, nós que buscamos essa comunhão com o Espírito Santo, nós somos testificados quando encontramos alguém que realmente não só fala do Evangelho, mas vive. Uau. E você é uma mulher que nos inspira. E por isso que você está aqui conosco, e eu quero aprender com você, porque nós aprendemos tanto, com o testemunho de outras pessoas. Verdade. Muitas coisas que você passou, eu também passei, coisas que você passou que eu ainda não passei e posso vir a passar. Uau. Então isso mostra, que sem Deus nós não avançamos. Verdade. E devemos estar sempre buscando nele. Verdade. Karina, que alegria. Gente, poxa, sem adjetivos, porque seu podcast tem sido um caminho de Deus para alcançar gerações. Amém. E poder fazer parte disso um pouquinho aqui, compartilhando minhas histórias de superação. Amém. É muito especial para mim. Que Amém. Deus te abençoe. Amém. Você também. Só continua firme nessa fé. Já comigo! Continuareis. Ô Isa, primeiramente, você veio de uma família cristã, evangélica, você teve bases de fé na sua casa. Como você, na sua infância, enxergava a Deus, a Jesus? Isso era muito distante ou muito próximo? Karina, minha história dá um livro, literalmente. Porque, na verdade, minha mãe, Jandira, mãe, um beijo, tô na Karina Bach, mãe! Minha mãe nasceu num lar cristão, mas infelizmente ela acabou se afastando, e foi quando ela conheceu meu pai. Foi um período que ela estava atravessando a depressão, e ela se afastou do evangelho, antes mesmo que nós nascêssemos. Então eu não cresci
num lar cristão, infelizmente. Havia alguma outra fé? Eles comungavam de alguma outra religião? A minha mãe era da macumba, você acredita nisso? E foi numa fase que era bem pesado, sabe? Ela viveu um abismo muito grande. E ela era uma pessoa totalmente alterada, muito agressiva. Nós vivíamos de uma forma muito miserável, muito mesmo. Então, a transformação da minha mãe me atraiu para Cristo, quando eu tinha 14 anos de idade. Na tua infância, você chegou a questionar em algum momento, ou a sua própria mãe ou outras pessoas, a questionar a fé, a maneira com que ela, né, vivia, tipo, que frutos que estava, né, dando ali? Porque isso é algo que me intriga. Muitas vezes as pessoas, né, muitas vezes até em qualquer religião, né, eu falo, se a gente não está vendo frutos, os frutos de paz, de paciência, de domínio próprio, isso é um sinal que o caminho que a gente está tomando não é aquele que Deus tem para nós, né? E muitas vezes nós vivemos assim ou estamos rodeados de pessoas que vivem assim. Verdade. Você tinha essa consciência nesse período? Você olhava aquela vida que vocês levavam e falava, gente, será que tem a ver com a minha mãe ou não? Isso era tão comum que você achava que a vida era assim para todo mundo? Era muito comum, Karina, porque eu tinha uns 7 anos de idade quando minha mãe, de fato, separou do meu pai, né? Hoje eu tenho 42. Uhum. Então, as memórias que eu tenho dessa fase ficaram quase que encapsuladas. Uhum. Eu tenho poucas memórias. E nesse período dos meus 7 anos de idade até os 13, eu morei com a minha avó. E assim, a minha avó cristã, cheia de Deus, mas eu resistia muito ao crente, né? Como é a linguagem dessa geração. E eu era católica, acredite, eu não gostava de ir para macumba com a minha mãe, eu não gostava da igreja evangélica, e eu era bem católica, Tinha coroinha. alguém que te influenciou no catolicismo? Você foi como parar na igreja? Eu tinha uma madrinha, que era muito católica, que cuidou de mim na infância, mas nós nos afastamos por um bom período, né? Eu morei um período com ela, e conforme eu fui crescendo, fui morar com a minha avó e tinha uma igreja católica em frente. Agora, pasme, eu amava ler somente a respeito de Jesus. E eu lia muito o Evangelho de Mateus para os meus irmãos, que eu tenho 2 irmãos menores, e eu lia para eles. Então ali, a minha fé em Jesus já estava nascendo. Só que eu não tinha uma clareza, eu não tinha alguém que me desse clareza sobre Jesus. A minha avó, apesar de ser muito cheia de Deus, o máximo que ela fazia era orar. Ela não era muito de falar, de me apresentar a fé. E em contrapartida, minha mãe, muito violenta, ela era muito brava. Então eu não conseguia ficar tanto tempo perto dela. Por isso eu passava mais tempo com a minha avó. A decisão de sair da casa da sua mãe foi de quem? Não foi uma escolha nossa, é porque nós não tínhamos uma casa mesmo. Então eu passei um bom tempo da minha infância morando com o tio, com um amigo da minha mãe. Eu passei dos 7 a 8 anos de idade até os 13, assim. E sua mãe morava onde? Sempre morava na casa de alguém também. E seu pai também? Você perdeu o contato? Meu pai não tinha noção de onde ele andava. Então eu passei esse período da minha infância morando na casa de várias pessoas, mas eu passava mais tempo com a minha avó. Aí minha avó às vezes saturava, né? Aí mandava ir para algum lugar. Então, infelizmente, eu passei essa fase conturbada, sem muitas referências, sem um lugar sólido para que a minha fé fosse fortalecida. Então, esses fragmentos que eu ia recebendo por Jesus, eu acredito que seja algo provocado pelo céu mesmo. Porque, de alguma forma, antes que eu conhecesse Jesus como meu Salvador, esse desejo que eu tinha de falar dele, de ler sobre ele nas Escrituras, já estava dentro de mim. Aí veio a conversão da minha mãe, quando eu fiz 14 anos de idade. A gente já vai chegar ali. Deixa eu te perguntar, independente da fé, como que você foi criando a tua personalidade, né, nessa vida que você viveu nesse período? Porque muitos, às vezes, têm uma vida onde tem uma referência, né, violenta e se torna uma pessoa violenta, e outros pegam a algeriza daquilo e falam, não, eu jamais vou querer ser desse jeito, e pega outra pessoa como referência quando não tem, né, a Deus, a Cristo. Você, como que você foi criando a tua personalidade, os teus sentimentos, como foram moldados? Karina, eu fui muito transformada depois que eu me entreguei a Jesus, porque eu era muito violenta. Também, né? Você foi repetindo um padrão, né? Fui repetindo um padrão. Só que eu não era aquela garota de brigar na rua. Eu acho que eu briguei na porta da escola uma vez, eu era de uns 11 anos de idade, mas com os meus irmãos eu era
Eu reproduzia exatamente o papel da que minha mãe fazia com a gente. Sim, olha. Se eu colocasse um copo aqui e pedisse a um deles, pega, eles não pegassem, eu já agredia, eu gritava muito, batia as coisas. Então, eu fui de fato sendo transformada depois que eu conheci Jesus como Salvador. Mas esse período eu não tinha uma referência ou consciência de eu não posso repetir isso. Sim. Muito pelo contrário, eu realmente fui vivendo o mesmo padrão da minha mãe. Sim. E você tinha sonhos já naquela época? Você se imaginava cantando ou tendo uma outra profissão? Você tinha alguma ideia de sair daquele ambiente? O que passava para a tua cabeça para o teu futuro? Karina, eu não tinha futuro antes de conhecer Jesus. Eu não tinha perspectivas. Ia vivendo um dia atrás do Um outro. atrás do outro. O máximo que eu imaginava era o seguinte, por incrível que pareça, quando eu era criança, quando eu tiver com 15 anos, o meu cabelo vai estar aqui. Era isso. O teu sonho era o teu cabelo Era comprido. ter um cabelo comprido. Mas sobre a vida, sobre sonhar, sobre casa, eu não tinha perspectiva. Tanto que quando eu me converti aos 15 anos, foi quando eu comecei a sonhar. Jesus me entregou isso. Amém. Amém. Jesus me entregou um destino claro e possível. Mas antes dele eu não tinha noção de nada, nem de que existia uma vida melhor. Amém. E como que foi, Isa, esse momento? Foi lindo. Como que você lembra? Deus foi preparando esse momento ou foi de surpresa? Não. Minha mãe, quando eu tinha 14 anos, a minha mãe foi para um culto e ela estava bem afundada nessa questão dessa religião, né? Mas assim, era pro lado da maldade, sabe? De fazer trabalhos para a vida das pessoas. Ela cobrava por isso, ela trabalhava cobrando. Com isso. E quando eu fiz 14 anos, a minha mãe tinha um problema respiratório, que ela não conseguia descobrir o que era. E um dia ela saiu de Guarulhos, que é onde nós agora estávamos morando, para ir para a Zona Leste de São Paulo, em Ermelino, na casa da minha avó. E a minha tia convidou ela para um culto numa casa, numa célula. E ela foi. Só que quando ela chegou no culto, na porta, o irmão que estava na direção do culto olhou para ela e Deus deu a ele uma palavra. Ele disse assim, olha, o diabo ia destruir a sua vida hoje, mas Jesus chegou para te dar vida. Você quer voltar para ele? E aí ela caiu possessa de demônios, eles expulsaram e aí perguntou se ela queria voltar. Ela disse, eu quero. Naquele momento, no culto, dentro de casa, ela retornou para os braços de Jesus. E acredite, a ladeira que ela desceu para ir para o culto, quando terminou, ela subiu, correndo assim, no pique, né? Como a gente costuma falar em São Paulo. E chegou na casa da minha avó e falou, tô respirando, eu tô bem, vou para casa. Foi para casa em Guarulhos, onde nós morávamos. Karina, minha mãe foi pela rua de cima e a mãe de santo pela rua de baixo. Na hora que ela tá descendo a escada onde nós morávamos, ela gritou com a minha mãe. Isso ia dar meia-noite. Jandira, onde é que você estava? Você precisa fazer um despacho hoje, senão o guia tal vai te matar. Aí minha mãe parou na escada, olhou para ela e disse, Jesus chegou primeiro. Olha. Acabou, não volto mais. Aí ela disse, eles vão matar você. Não pode sair assim, eles vão matar você. E ela foi embora. Eu me lembro, minha mãe entrou em casa, Karina. Nossa casa, a gente morava num lugar muito precário. Mas minha mãe sempre foi muito zelosa. Então tinha um lugar lá dos altares. Ela saiu tirando todas aquelas velas, as roupas que ela usava. Juntou tudo num saco. As imagens e tal. Tudo. As oferendas de dentro de casa. Porque sempre tinha alguma coisinha ali. Ela saiu tirando tudo. Colocou dentro de um saco e mandou embora. Não deu 15 dias. A minha mãe começou a ficar passando mal, de novo com problema respiratório. Nesse dia eu tive meu primeiro contato com o poder de Deus. Porque ela foi internada e os médicos não conseguiam saber por que ela não conseguia respirar. Eu estava rezando todas as Aves Marias que eu conseguia. E assim, era a minha fé, era o que eu acreditava que responderia. E nada. Minha mãe tem a pele clara, e ela estava roxa. Aí chega o meu tio, cristão, cheio de Deus, bem diferente de tudo que eu tinha visto até ali, encostou na minha mãe e disse, Isa, posso fazer uma oração? Aí eu fiz assim com o ombro, né, porque eu não gostava de crente. E aí ele estendeu as mãos e disse, morte, em nome de Jesus, solta o corpo da Jandira. E continuou conversando comigo. Aí eu olhei para minha mãe, olhei para ele assim, eu tô aqui há horas, ele vem em segundos.
Assim, que oração é essa, né? Esse é o meu questionamento. Só que enquanto nós conversávamos, minha mãe foi ficando douradinha de novo, assim, cobradinha, né, vermelhinha, foi recuperando. Algumas horas depois levou alta e eu fiquei pensando naquilo. Eu falei, gente, ele fez uma oração tão rápida. Que Em poder é nome esse? de Jesus. E a minha mãe estava bem, voltando para casa. Aquele foi meu primeiro impacto. Só que o meu cotidiano com a minha mãe mudou completamente. Porque a linguagem da minha mãe era muito agressiva. E de repente ela mudou. Olha, Deus te abençoe. Ela mudou assim drasticamente? Ou não foi um processo? Foi um processo, só mas que a decisão radical de sair daquela religião foi no mesmo dia, Karina. Uau. Mesmo porque assim, ela nasceu no lar cristão. Ela estava afastada do evangelho. Então ela já sabia, né, o que fazer. Agora, a questão da linguagem, da postura, das escolhas diárias da minha mãe foi me impactando. Só que, olha, a ponto de ter culto na minha casa. Então nós tivemos 1 ano de célula na nossa casa, mas eu não entrava. Eu ficava na porta esperando terminar para eu entrar. Por preconceito. Porque eu não queria saber de crente. Só que assim, a minha mãe nunca liberou uma palavra de maldição contra mim. Nunca ouvi da minha mãe nenhuma palavra que me fizesse não desejar a eternidade. Muito pelo contrário. Geralmente ela dizia assim, ó, uma hora Jesus te acha. Uma hora Jesus te acha. E foi lindo porque ele achou mesmo, tá? E incrível que eu preciso salientar aqui, a minha mãe, nesse período de 1 ano que eu não queria entrar em casa no horário da célula, ela nunca proferiu palavra de maldição e ela amava todos os jovens que vinham. Então vinham usuários de drogas, vinham homossexuais, vinham jovens da comunidade que estavam ali todos suscetíveis ao crime e minha mãe colocava em casa para a célula. E ela ouvia muito, Jandira, você é maluca, manda esses jovens embora. Você está correndo risco. Minha mãe, deixa eles aí. 1 hora Jesus vai transformar. E de fato, Karina, esse lugar da nossa casa de 2 cômodos, porque agora a gente morava numa casinha melhor. Jesus fez algo que mudou tudo, né? Literalmente. Então, esses jovens, praticamente todos eles se converteram. Hoje, eu colho frutos dessa semente da minha mãe, porque um deles, que era o Flávio, foi quem me discipulou. Foi quem me ensinou a ler as escrituras. E ele era homossexual, ele era muito discriminado e minha mãe agarrava nele, Karina. Então hoje eu tenho um carinho especial para cuidar dessas pessoas porque eu vi o que minha mãe fez. Minha mãe só amou. Mesmo quando as pessoas diziam, manda embora, você é maluca. Tinha 3 que eles usavam droga na ponta da laje lá de casa. E entrava para o culto. E minha mãe dizia, fica. E as pessoas mandam embora, fica. Karina, depois de 1 ano, manda essas pessoas, 3 jovens, de um lugar chamado Pequeno Coração, que é uma divisa entre Guarulhos e Itaquaquecetuba. Esses jovens chegaram lá, de banho tomado. Eles sempre estavam sujos, né? Bem usuários mesmo. E de banho tomado, cabelo arrumadinho, cortado. Chegou para minha mãe e disse, tia, a gente quer ser crente. Ah, que lindo. Os 3. E um deles, o pai, era de uma igreja que fechou. E ele pegou essa chave e começou a fazer oração lá com esses 2. As pessoas passavam na rua, hoje eu já não me lembro mais o nome da igreja, mas as pessoas passavam na rua e viam eles orando, achou que tinha reaberto a igreja. E naquele momento a igreja reabriu, porque as pessoas começaram a vir através dele. Então, esses frutos de transformação da minha mãe foi muito além dos argumentos. Ela é uma mulher totalmente transformada e isso me contagiou. Então, a fé da minha mãe me contagiou. Que lindo. E 1 ano depois, foi interessante, porque foi congresso de jovens na igreja, e minha mãe super envolvida, porque ela ama essas coisas. E a minha avó, Isaura, eu sou Isaura, porque é em homenagem à minha avó, não dormia na casa de filho nenhum. Pois nesse dia, minha avó quis dormir lá. 9 filhos, ela não dormia na casa de ninguém. Nesse dia, ela saiu de Ermelino Matarazzo e foi para Guarulhos para dormir com a gente lá. Aí ela me fez esse convite. Minha filha, vamos pro culto. O que pesou pra mim? Puxa, minha avó não dorme na casa de ninguém. Vou agradar ela. Então eu vou. Eu fui. E eu confesso a você que eu não prestei atenção em nada. E os jovens cantam, não sei o quê, e eu e inquieta pra ir embora. Até chegou o final. Os jovens ficaram em pé e cantaram uma canção. Algemas caíram das minhas mãos, quando Cristo na cruz por mim expirou. É uma música do Mato Nascimento. E quando começou a cantar essa canção, aí eu comecei já a chorar, minha carne tremendo. Foi meu primeiro contato em mim com a presença do Espírito Santo. Porque me impactou tanto que eu tremia. Aí minha avó segurando minha mão. O que tu tem, minha filha? Eu não sei, vó.
E eu chorava muito. E minha mãe ia recebendo os jovens que estavam se entregando a Jesus e levando lá para frente. Mas ela nem olhava para mim. Por quê? Chegava em casa ela ouvindo louvor, eu colocava a mão no rádio, colocava meus pagodinhos, saía dançando. Então, ela não olhava para mim porque sabia que eu ia resistir. Pois eu fui a última. Quando minha mãe está de costas, orando ali com os jovens na frente do altar, eu me levantei. Dei um toque nas costas dela, ela só deu uma olhadinha assim, olhou bem. Aí os jovens todos, porque eram pessoas que iam na minha célula, na minha casa, viram e todo mundo me abraçando e aquela festa, me entreguei a Jesus nesse dia. Que lindo. E aí no domingo fui para a igreja, toda feliz. Na segunda-feira, Karina, eu tô limpando a casa e pensando, eu disse, o que eu fiz? Eu disse que vou ser crente. E agora? E aquela época muito rígida, então assim, não pode nada, não pode ir na praia, não podia, tô falando de 27 anos atrás, né? Então era muito rígido. Eu fiquei pensando nessa rigidez. Falei, poxa vida, eu amo jogar basquete. Pense, eu sou baixinha, mas eu gosto. Eu gosto de jogar basquete, eu gosto de ouvir música, eu gosto de tanta coisa. Pronto, eu não vou ser crente, pra mim não dá. Isso na segunda-feira. Um mês foi o tempo que Deus... Tem uma frase que eu amo. Deus dá linha, mas não solta o carretel, sabe? Deus foi deixando eu ir. Deu 30 dias. Eu coloquei a camiseta do grupo de pagode que eu ia, a calça e pedi para minha mãe deixar eu ir para Hermelino Matarazzo para essa festa. Minha mãe, não, eu não tenho dinheiro, eu tô indo para a igreja, era um sábado. Isa, por favor, não me atribule. Foi para ceia. E eu inquieta. E o ônibus nessa época tinha horário. O que eu fiz, cara? Eu fui para a porta da igreja. Uma igreja pequenininha assim. Aí minha mãe sentada de lado e eu lá na porta fazendo assim para ela. Queria o dinheiro. Aí ela olhava para mim, virava para frente. O culto acabava 9h30 naquele dia. Parece que Deus fez de propósito. Demorou mais ainda. Olha, um mover de Deus na igreja, o povo se alegrava e chorava e adorava e o culto não acabava. E aquilo me inquietando. E quando terminou, eu entrei correndo. Mãe, me dá o dinheiro que eu quero ir. Ela, eu não tenho. Falei, vou pedir para suas amigas, depois a senhora paga. Saí pedindo para as amigas da minha mãe. Deram? E deram. Peguei o dinheiro, fui pro ponto de ônibus. Cadê o ônibus? Não tinha mais. Aí voltei para casa, zangada. Deitei. Zangada, do jeito que eu tava, eu deitei. Aí veio a Alice, minha vizinha, irmã do Flávio, encostou do lado assim e disse, Isa, vamos à vigília? Os jovens estão reunindo hoje de madrugada, vamos. Aí eu só virei para Nice irada. Falei um palavrão e disse, eu não quero saber de crente e tal. Nice, muito delicada, só olhou para mim assim, assustada. Aí aquilo me constrangeu. Ela não discutiu comigo, ela não me rebateu, ela não me amaldiçoou. A Nice só assustou. Aí eu fiquei constrangida. Falei, ai Nice, desculpa, eu vou. E fui. Quando eu cheguei na vigília, Karina, acredite, todas as pessoas que pegavam oportunidade para ler um versículo, para cantar uma canção, era uma palavra de Deus totalmente direcionada a mim. Aquelas pessoas não me conheciam, elas não têm a noção das minhas batalhas internas. E a palavra de Deus sendo a madrugada inteira. Eu digo que aquele dia Deus me sentou e disse, eu vou te cercar tanto que você não vai ter para onde escapar. Terminou a vigília, eu falei, é isso que eu quero. Eu quero amar Jesus, eu quero servir a Deus e acabou. E dali para frente, graças a Deus, o Senhor firmou os meus pés nessa rocha que é Jesus. E com 15 dias eu estava sendo visitada pelo transbordar do Espírito Santo. Fui batizada com o Espírito Santo com 15 dias de crente. Você estava em algum lugar especial nesse dia? Eu estava na igreja. E a igreja vazia, você acredita? Tinha umas 10 pessoas. Aí eu fiquei entre os bancos, porque nós tínhamos orado a madrugada inteira. E aí eu tinha pedido para ele me batizar. Um amigo tinha até me ensinado. Ele dizia, vai dando glória, glória, glória. Ah, vai dando glória, glória. E aí não aconteceu. Mas de manhã eu estava assim, entre as cadeiras mesmo, e eu falando assim, Jesus, puxa vida, eu gostaria tanto que o Senhor me batizasse. Eu nunca consegui falar com Deus de forma tão formal, né? Excelso. Não, conversando com meu pai. Eu disse, eu queria tanto que o Senhor me batizasse. O Senhor não me batizou, mas tudo bem, eu estou esperando. Enquanto eu conversava com ele, comecei a falar em línguas. Aí eu falei, meu Deus. Você conversava audivelmente ou mentalmente? Não, audivelmente. Aí eu, meu Deus, eu tô copiando a missionária, que era a líder da igreja. Falei, não, eu tô copiando ela, meu Deus, me perdoa. Só que eu não sabia que eu poderia falar o mesmo, né? Até que eu vi que realmente eu fui visitada por esse transbordar. Fui até ela e disse, fui batizada do Espírito Santo, deixa, quer ver? Aí ela, Isa, calma. Aí ela me sentou e disse, Deus tem pressa com você. Aí ela me disse assim, Isa,
vai ser tudo tão rápido. E de fato, Karina, 9 meses eu estava pregando. Uau! 9 meses. Eu preguei a primeira ministração em Eclesiastes 11. Lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os maus dias, sobre os quais você venha dizer, não tenho nele contentamento. Eu tinha 9 meses que conhecia Jesus e foi num culto de jovens. E dali para frente, minha vida foi seguindo. Ali você já imaginava como uma futura pregadora ou não? Porque Karina do isso é céu. uma dúvida de tantas pessoas. Ai, como eu descubro o meu propósito? Ai, eu quero servir a Deus, não sei como. Né? E você, com pouco tempo, já estava fazendo algo que era do plano de Deus e que você nem imaginava lá atrás. Como que foi esse desenvolver? Né? Porque cada um tem uma história, mas eu percebo algo em comum, né? Naqueles que passam a ser usados por Deus. Quero saber de você, como foi? Olha, fluiu como um rio. E eu até brinco, antes mesmo que houvesse Orkut, Deus já era na minha vida. Por quê? Com 9 meses, eu estava pregando a minha primeira ministração. E eu trabalhava em casa de família nessa época. Então, assim, eu saía do bairro dos Pimentas, em Guarulhos, onde eu morava, até a Vila Guilherme, zona norte de São Paulo, no ônibus. Eu levantava muito cedo, madrugava. O que eu fazia? Eu ia um pouco mais cedo, para eu poder ir na janela do ônibus. Então, eu encostava ali e o máximo que eu conseguia visualizar pela fé no crescimento do meu ministério era ir para os interiores de São Paulo. Então eu ficava assim, gente, quando eu estiver indo pregar a palavra de Deus, lá não sei não onde, eu dava nome aos interiores de São Paulo. Eu nunca, eu digo isso aqui com toda tranquilidade, nunca dimensionei outro estado, que dirá outras nações. Era inatingível para mim. Então, dali para frente, eu comecei a pensar em quê? Quando eu fosse para os interiores de São Paulo. Com 1 ano. Era pelo amor pela palavra, né? Por Jesus mesmo, que você queria compartilhar. É algo Compartilhar. natural, né? Assim, que vem quando Que você está vem- buscando de tanto amor. Que queima, né? Né? Aí, com 1 ano, eu mudei, saí de Guarulhos, fui para a Zona Leste de São Paulo. Fui para uma igreja maravilhosa, que cuidaram mesmo de mim. E ali eu comecei a desenvolver meu ministério. Por quê? O pastor fazia muita questão que eu estivesse na escola bíblica para aprender. Então, quando eu recebia algum convite, ele dizia para mim assim, não, minha filha, você precisa sentar primeiro para aprender. Então, eu anotava tudo, como até hoje. Anotava tudo e procurava mesmo buscar. Aí eu fiquei desempregada. Procurando emprego eu não conseguia. Para você ter ideia, eu fiz um teste uma vez numa papelaria, eu esqueci porcentagem. Me deu um branco. Eu não fui admitida por isso, porque simpática para receber cliente eu era, boa para vender. Mas eu esqueci porcentagem e não fui admitida. Aquilo me frustrou muito. Mas eu fiz, quer saber, eu vou buscar a Deus. Então, assim, eu ia para Matutino, 5 horas da manhã orar. Consagração às 8 da manhã. Círculo de oração à tarde, que era famoso em São Paulo, de segunda a sexta, para buscar a Deus também. À noite, no culto, eu dediquei integralmente meu tempo para buscar o Senhor. Por quanto tempo? Ah, isso Você lembra? não lembro, mas eu fiquei um bom período fazendo isso. E nesse período foi que as pessoas começavam. Essa moça, você canta? Aí eu, sim. Vem cá, canta o hino. Aí eu pegava a oportunidade para cantar e lia um versículo. E eu não só lia, eu queria falar, né? Então eu lia o versículo e explicava o versículo. Agora eu vou cantar. Ah, você prega. Aí eu, não prego. Não, você prega sim. Você já estava pregando, não estava nem percebendo, Sem né? perceber. Vamos. Aí eu, um dia eu pensei em negar. Eu, não, mas tá fluindo, então eu vou aceitar. E comecei aí. Karina, eu pregava de segunda a sexta-feira, às vezes domingo, porque eu ficava mais na minha igreja. Mas eu pregava quase todos os dias. E fui me lançando nisso. Aí havia a necessidade de fazer o curso de teologia. Eu preciso embasar tudo que eu anseio, porque eu lia, entendia com limitações. E aí eu ganhei o curso de teologia. Fiz 2 anos. Super dedicada. E nisso as portas foram se abrindo muito mais. Agora, algo que eu nunca abri mão desde o início. Os evangelismos. Então, eu fiquei 1 ano e pouquinho da minha conversão evangelizando na rua, para moradores de rua, pessoas drogadas. 1 ano e meio. Depois eu fui para a penitenciária. Fiquei 2 anos e um pouquinho ali, todos os domingos, pregando para detentos e família. Olha, como que você se sentia lá? Você acha que é um ambiente onde há mais resistência ou, pelo contrário, um ambiente onde elas estão mais sedentas, necessitadas, estão mais abertas, porque não tem contato, né, com o mundo, e quando vem alguém
trazendo uma palavra de fé, elas estão mais abertas do que muitas que estão no mundo, às vezes, né, travadas. Como que você enxerga? Eu via neles essa abertura, sim. Tanto que nós íamos de cela em cela, orando pelos detentos e pelas famílias, depois nós convidávamos para o pátio. E vinha muita gente, Karina. Fora assim, o tanto de gente que nós ganhamos para Jesus lá dentro. Então, realmente, eu vivi um tempo de ganhar muitas almas na penitenciária. Tanto detento como as suas famílias, porque nós éramos estratégicos no domingo, né? Exatamente porque eles iam ser visitados. Então, eu não vi essa resistência. Alguns até hoje eu acompanho, já foram soltos, que continuaram firmes, pastores hoje, dessa época. Olha. Então, foi uma época maravilhosa. E depois eu fui para o sertão. Eu fiquei 4 anos evangelizando vários destinos do sertão, ganhando muita gente para Jesus também. Nós íamos uma equipe bem grande no ônibus. Aí levava médico, aparatos do social, comida, né, alimentação, lanchinhos, mini parque para as crianças. Então, eu me dediquei a isso. Voltei, eu fui morar na Bahia, em Salvador, eu morei lá 6 anos. Foi como? Foi pela família mesmo, nós fomos pela família. E passamos um período de 6 anos. O pai dos meus filhos é baiano, então nós fomos por conta disso. Ficamos lá 6 anos. E aí, morando em Salvador, aí fui evangelizar as comunidades. Eu escolhi lugares que não tinha igreja. E olha, tem cada história incrível de transformação. Hoje, inclusive, temos uma igreja lá, que a Edneia é a pastora, foi ela que conversou comigo, olha, eu cresci nessa região, eles resistem ao evangelho, mas eu conheci você eu vi você na internet falando, eu gostaria que você fosse, e nós fomos. E realmente, um lugar muito perigoso, o tráfico tinha levantado um muro para que eles pudessem, né, trabalhar lá, sem que a polícia visse, e depois que nós entramos com o trabalho de evangelismo, alguns traficantes foram presos, aquele muro foi derrubado pela prefeitura, o nome do bairro mudou, chamava-se Bronco de Brotas, agora eu esqueci qual foi o nome que colocaram lá. E o ponto onde nós escolhemos para fazer evangelismo hoje é a igreja. Olha! É a Igreja Batista do Arvoredo. Vocês foram, né, abençoando ali o lugar, transformando tudo. Sim, então minha vida se resume a isso, pregando no altar, nessa ambiência de dentro de igreja, mas ao longo de todos esses anos, estou sempre em algum lugar do mundo, alcançando pessoas com a pregação do Evangelho. Você teve resistência nessa época por parte da questão da mulher pregar? Já existia isso ou não? Sim. Ou você, graças a Deus, né, no ambiente que você estava ali, as pessoas eram muito receptivas? Como foi? Olha, em alguns lugares para onde eu passei, porque foi mais igrejas tradicionais. Então eu encarei aquela fase de que a mulher não pregava no domingo, só era no culto pela manhã, no sábado. Não subia no altar onde os homens estavam, mas num cantinho ali embaixo, perto das outras pessoas. Então, eu vivi esse momento, tanto que eu tenho alguns materiais, poucos, dessa época que eu me lembro. Então, tinha, sim, uma certa resistência sobre horários de culto e lugares ali no altar que não pode, mulher não sobe aqui. Você pode até falar, mas aí de baixo. Em dias específicos. Eu fui rompendo com isso, mesmo porque já fazem 27 anos, né? E espiritualmente você, né, a cada passo ali que você foi avançando, né, no seu ministério, você foi percebendo também uma resistência espiritual? Você aprendeu já a batalhar espiritualmente desde cedo? Ou você viveu um período que as pessoas falam, é o tal do primeiro amor, né? Ou você viveu um período ali, né, do Senhor te poupando de algumas batalhas e depois ele foi vindo, né, mais forte para te fortalecer, que a gente entende que as batalhas o Senhor permite para nos fortalecer, para a gente avançar mais longe, né? Não, eu enfrentei muita resistência no mundo espiritual, Karina, muita. E coisa séria, a ponto de pessoas de autoridade usar um microfone para me expor publicamente em coisas que eram tão desnecessárias, né? Hoje, com a minha maturidade, eu entendo isso. Mas era um nível de embate que hoje eu entendo, que eram ataques para me enclausurar mesmo, me fazer desistir de tudo. Então, ainda antes que houvesse esses haters na internet, eu passei diversas situações de exposição nessa ambiência onde eu deveria ser protegida e projetada. Mas era uma questão espiritual, porque não era normal, né? Um líder pegar o microfone, por exemplo, e ridicularizar. Eu tive uma situação uma vez, aquele dia ficou claro para mim, Deus me ensinou a ter gestão das minhas emoções e entender que era uma questão espiritual a partir desse dia.
Como foi? Eu fui convidada para uma inauguração de uma igreja. Eu estava sentada no fundo. Então, geralmente, nós vamos ministrar, colocam a gente um pouquinho mais à frente, ou em algumas igrejas mais tradicionais, em cima do altar. Nesse dia, eu fiquei lá perto da porta de saída. Então, tudo bem para mim. Eu fiquei ali. Na hora de eu ministrar, o pastor me chamou, e aí eu subi para o altar. Ele, cadê a moça que vai pregar? Aí eu fui. Tipo, cadê aquela uma lá? Né? Aí eu fui, né? Aí ele pegou o microfone e falou assim, olha, gente, eu não conheço ela, nunca vi, não conheço o gabarito dela, mas nós vamos ouvir, né? E eu assim, tipo, isso tá acontecendo comigo, né? Tá acontecendo comigo. E aí ele disse assim, olha, minha filha, eu conheço um pregador que em 3 minutos ganha o mundo inteiro para Jesus. Aí ele apontou pro relógio, diz, você tem um pouquinho mais de 10 minutos. Nossa, e quem te chamou para ir lá? Ele próprio? Não, foi o pastor da igreja que estava inaugurando. Esse pastor era o líder, né, deles, o presidente. E aí eu abaixei a cabeça, falei, ok. E aí ele, vamos orar por ela. Nesse momento, enquanto eles oravam, eu dentro do meu coração, Deus, a igreja não tem culpa, eu preciso dar o meu melhor. Eu não posso descontar na igreja o que está acontecendo comigo aqui. Gerir esse conflito comigo ali, porque a vontade qual é? De dar uma resposta, de mostrar superioridade, pois agora também eu vou dar meu máximo e vou humilhar todo. Não. Naquele dia eu senti Deus me quebrar, não misture as coisas. Ele é essa pessoa, mas a igreja está aqui para ser ministrada. Então, a partir dali, eu comecei a discernir. Por quê? Diversas vezes, pessoas de autoridade, sem eu ter feito nada, fazer esse tipo de coisa comigo. Então, é fato que eu enfrentei algumas questões machistas em alguns ambientes. Isso foi, na verdade, isso ficou explícito em alguns lugares da internet. As resistências que eu enfrentei, mas que eu venho rompendo ao longo do tempo. Então, de alguma forma, Deus tornou isso para mim suave, porque nada disso foi capaz de me deter. Então, assim, não fazia nem arranhão, porque eu olhava para aquilo e dizia, eu já te vi mal, eu sei que é você por detrás disso para me deter. Então, Deus tem misericórdia desse ser humano que se permite fazer isso com alguém e seguir adiante. Então, hoje, realmente, eu sigo livre de todos esses resquícios que foram desafiadores, mas não tiveram poder de me deter. Amém. Você estava casada nessa época ou você estava solteira? Eu estava casada. Eu fui casada há 17 anos e passei pelo divórcio vai fazer 4 anos. E foi muito difícil para mim enfrentar tudo isso e, na verdade, eu não tinha a proteção que eu precisava para encarar tudo isso. Olhando para trás, assim, você... aonde você acha, né? Porque ninguém deseja, né, divórcio. Eu passei por divórcio também, tem 4 anos e meio. É isso? Não, o tempo voa, né? É isso também. Eu vou fazer 4. E passei por um divórcio e ninguém que casa, né, deseja isso, né? Só que eu olho lá atrás, antes, né, de eu me casar, e eu vejo os sinais de Deus, ele já me alertando. E eu falo, Deus, por que você não me avisou? E ele me trouxe à memória os avisos, né? No meu caso foi assim, falou, como não te avisei? Lembra isso que aconteceu antes? Aquilo era aviso. Quando você falava, me impede, não é que eu ia chegar na hora ali do sim, e eu sumir com os convidados, com o padre. Não, eu te avisei, tal. Eu olho. Você, olhando lá para trás, você percebe algum sinal de Deus? Ou você acha que como você enxerga, né, a sua união na época, a decisão por se unir? Você acha que talvez tenha casado rápido demais? Ou tenha ido pela sua carne, pela necessidade de ter alguém? Foi falta de orar? Como que você enxerga? Porque vai muito de como, né, o Senhor nos revela. Revela. Karina, eu tinha 16 anos quando eu conheci o pai dos meus filhos. E ele foi a primeira pessoa no evangelho que eu bati o olho e falei, uau. E para você ter ideia, ele me resistiu 5 anos. Ele não queria, porque eu não era o padrão que ele escolhia. Isso ele falava abertamente. Não, você não tem nada a ver com o que eu orei. Só que eu insisti. E pasme, eu tive 3 pessoas que me amam muito, que me diziam, Isa, para com isso. Para de insistir. Aí eu, não é possível. Ele vai ter que quebrar essa resistência. E eu fiquei 5 anos insistindo. Você orava?
para Deus? Muito. Só que você entendia que era uma existência tua ou achava que era Deus e que ia chegar? Eu achava que era algo espiritual que queria separar a gente, que não queria deixar a gente ser feliz. Ah, olha. Porque eu coloquei eu tinha 16 anos, então eu coloquei na minha cabeça que era ele e não tinha quem tirasse. Uhum. E literalmente não tinha quem tirasse. Porque a minha mãe, minha melhor amiga, meu pastor na época, Isa, pare com isso. Pare com essa ideia. Porque, de fato, eu não era o perfil que ele sonhava em Deus. Mas, na minha cabeça, ele era tudo que Deus tinha para mim. E eu fui avisada. Inclusive, aí nos casamos, né? Quase 5 anos depois de tanta insistência. Ele decidiu namorar comigo, me pediu em casamento e nós casamos. Ficamos 17 anos juntos. Então, ao todo, foram 22 anos de história. Nesses 17 anos, muita coisa incompatível. Muita. Mas eu realmente não casei com essa ideia de que eu vou divorciar um dia. Quando nós enfrentamos uma crise, que foi a mais severa, que foi o que eu pensei que dividiria a nossa história ali, ele insistiu para que a gente permanecesse e lutasse pelo casamento sob o argumento de que o divórcio era um luto. E aí claro, né, vamos seguir em frente então. E seguimos em frente. Tentamos, né? Pelo menos eu entreguei meu máximo, busquei ajuda de diversas formas. As pessoas sabiam aquilo que você vivia ou não? As pessoas tinham outra imagem, porque é sempre assim, nossa, era uma vida tão feliz, jogou tudo fora, mas não sabe o que se passa ali dentro, né? Não tinham noção, mas eu pedi ajuda sim. Eu pedi ajuda a pastores, eu comecei a fazer terapia, porque eu tive um quadro de depressão, de transtorno de estresse pós-traumático. Então, tudo isso poderia prejudicar de alguma forma, porque eu sempre fui muito viva, muito intensa, e de repente eu estava morrendo em casa. Então, eu busquei ajuda, até para que eu não perdesse o casamento por conta do meu estado, porque tinha dias que eu não levantava da cama. Então, eu sempre fui muito dinâmica. Eu nunca gostei muito de cozinhar, eu até brinco com isso, né? Meus irmãos nasceram com o dom de cozinhar. Eu não gostava muito, mas eu tinha uma condição boa, eu pagava para alguém fazer e estava tudo bem. Mesmo assim, eu gostava de manter as coisas em ordem. Num período que eu não tinha mais a mesma condição financeira. E, de repente, eu estou derrubada numa cama. Então, eu tinha muito receios disso prejudicar a nossa família. Então, eu busquei terapia, eu abria o coração e pedia ajuda, eu declarava amor a ele muitas vezes. E aquilo era real. Eu falava que amava e era verdade, elogiava, validava. Tanto que algumas pessoas chamavam minha atenção. Nossa, Isa, para de fazer propaganda. Eu falei, não, mas eu amo ele, eu vou falar, é inteligente, é bonito. Eu falava muita coisa no microfone, né? Mas aquilo, para mim, era uma verdade. Porque eu realmente amei muito ele. Mas as crises que a gente enfrentava, claro que eu não ia expor, mas eu pedi ajuda, porque eu não queria viver o divórcio, de forma nenhuma. Mas infelizmente ele veio, né? O divórcio veio. E como você encarou, né? Como você viu que realmente não dava, você foi ainda pedir confirmação para Deus, perguntar para as pessoas, foi algo que você teve que viver aquilo no secreto. Você encarou aquilo como um luto, porque eu acho que o primeiro impacto, por mais que a gente entenda, né, das consequências, mas o primeiro impacto é a sensação de fracasso, né? Para quem deseja isso até o final. Como você encarou, para depois você lidar, né, com tudo, mas o primeiro impacto foi como? Foi do luto mesmo. Mesmo porque, assim, o pedido de divórcio, a decisão não foi minha, foi dele. E sobre o argumento que ele não me amava mais. E que não dava mais com tanta incompatibilidade, enfim. Foi essa a palavra que ele me deu. E saiu de casa. Então, de primeiro, eu neguei. Eu falei, não é possível. É uma crise, isso vai acabar. Acredite, Karina. Eu fui para a praia com os meus filhos, na casa de uma amiga, porque eu não queria que meus filhos vissem o tumulto da situação. Mas eles já viam, né, no relacionamento de vocês? Eu nunca tinha ideia que vocês viviam esses conflitos. Não, a gente tinha alguns conflitos num período, mas eu decidi encerrar conflitos na frente das crianças. Nós temos 3. Então não tinha discussão, não tinha bate-boca, não tinha nada disso. Às vezes tinha aquelas farpas que a gente dá mesmo, né? Mas coisa grave não. Quando ele saiu de casa, eu fiquei confusa. Se era fato, se ele ia mesmo, se realmente tinha chegado ao fim. E aí eu fui para a praia com os meus filhos. Então eu fiquei lá uns dias. Porque ele tinha ido para a Bahia para passar com a família dele uns dias. Nessa semana, que estava nessa coisa ainda, nós éramos pastores de uma igreja. Então ainda não tinha passado nada para a igreja, ninguém sabia, eu não tinha certeza. Eu fui orar. E nesse dia eu chamei uma amiga que já partiu, a Márcia. Ela foi minha intercessora há 7 anos, uma mulher muito séria. E eu não falei nada. Eu só chamei ela no vídeo, ajoelhei, liguei a câmera, falei, você pode orar comigo? E aí Deus usou ela.
Ela disse, Isa, enquanto eu estou orando por você, é interessante, porque eu vejo uma pista que não tem mão dupla. Só vejo o meu ex-marido indo. Só vejo ele indo. Não tem mão dupla. E eu vejo isso, isso e isso. Ela descreveu 3 coisas pontuais que aconteceram depois. E ela disse assim, eu posso falar isso com ele? Aí eu fiquei assustada, mas eu falei, pode, por favor. Porque ela disse que lá na frente seria tarde demais. E eu disse, pode. E ela falou para ele, né? E, claro, ele não acreditou que foi uma revelação de Deus, porque foi muito chocante, até para mim. Mas ali, quando Deus usou a boca dela para dizer que via ele indo numa faixa que não tinha mão dupla, Você entendeu? ela não sabia de nada. Eu estava num ambiente secreto, isso não estava exposto para ninguém. Ali foi que eu ouvi Deus me dizendo, esquece, não haverá retorno. Então eu já voltei para casa com as crianças, consciente disso. E de fato, depois ele mesmo afirmou que não haveria retorno, fez tudo que tinha a fazer, passou para a igreja essa incompatibilidade da gente e separamos. Então naquele momento a vergonha, porque assim, cada um colocou a matéria que quis sobre a razão do divórcio. Isso foi potencializado por figuras públicas e influentes. Mas ninguém sabia a real do que eu estava passando para não ter que atravessar por isso. E eu fiz muita força para proteger meus filhos. Então chegou uma hora que eu chorava pela dor do luto, mas eu tinha que protegê-los. Então eu não tinha muito tempo para pensar em ficar chorando. Claro, né? Eu emagreci muito. A depressão ainda estava dando alguns indícios de que ia me vencer. Então eu passava mal muitas vezes com esse... Teve dias muito difíceis, mas eu tive uma rede, eu tenho uma rede de apoio que eu plantei. Graças a Deus. E que cuidaram muito de mim. E a gente não está só, né? Não. Você buscou em Deus ali compreender o porquê disso? Você chegou a questionar a Deus? Isso minou um pouco a sua fé ou esfriou a tua fé naquele momento? Tipo, por que Deus comigo? Isso que eu fiz? Ou não, você estava em paz, que você tinha feito o seu melhor? Ou você carregou uma certa culpa? Porque muitas vezes nossa mente faz, não, mas fui eu que deixei de fazer isso, fui eu que não sei o quê, porque o diabo também vai lá tentar, né, jogar setas, te culpar, te colocar um peso. Né? Como estava a sua mente com relação ao que você tinha, né, se entregado ou não? Como que você encarou? Eu tive a fase da culpa, mesmo porque nesse interlúdio da crise do casamento, né, eu falhei. E eu pedi perdão, e eu expus isso. E ao longo dos próximos anos, eu entendi que aquilo estava resolvido. Então, de repente, acaba sobre essa ideia de que ele não me amava mais e tinha essa incompatibilidade. Eu falei, poxa vida, foi porque um dia eu pequei. Então, realmente, a culpa é minha. Eu não consegui ser forte o tempo inteiro. Eu não consegui ser tão crente como eu achava que era, no sentido de ser firme em algumas circunstâncias. Então, era um combo de muitas coisas. Só que uma coisa eu nunca perdi a convicção, Karina, do perdão de Deus. E da possibilidade de fazer o correto. Sabe? Eu me coloquei exatamente nesse lugar de rota de correção, de fazer o que tinha que ser feito. Então, não havia aquele peso de, meu Deus, acabou por mim. Quando isso me visitava, eu me lembrava, eu fiz o que tinha que ser feito. Me humilhei, me fui esmagada no meu orgulho para não perder o casamento. Então, eu tinha essa consciência. Eu fiz a rota certa, eu insisti, eu dei oportunidades. Eu fiz coisas que eu não precisava ter feito. Hoje eu entendo. Então, essa parte da culpa veio me visitar, mas eu não deixo ela me dominar. Por essa convicção, eu fiz o que tinha que ser feito. Literal. Com relação à igreja, como que você, né, pensou? Porque isso é um medo, é um receio de muitos casais que são pregadores ou que lideram uma igreja, que muitas vezes levam um relacionamento de mentira por anos e anos, um relacionamento de fachada por conta de, eu não vou destruir a imagem da igreja. Porém, lembrando, né, que no teu secreto, na sua vida real, já está destruindo, porque Deus não quer ninguém vivendo de fachada. Verdade. Né? Então, você chegou a temer por isso? Ou seu ex-marido, vocês chegaram a falar sobre isso e relevar até por um tempo o fato da separação para manter a igreja? Como que... Não, é porque na verdade não deu nem tempo.
né? A palavra é essa. Ele decidiu e saiu. Então não tinha nem o que raciocinar. Não tinha nem como argumentar, pensar nisso. Não. E infelizmente, né, sobre a igreja onde nós éramos líderes, eles não me deram permissão para me despedir da igreja ou da minha versão para a igreja. E isso pesou muito para mim. Hoje eu me arrependo de não ter despedido, porque não fazia sentido aquilo, né? Mas sobre o argumento das fortes emoções, eu era muito ligada ao corpo em si, né? Mas na hora de dar a notícia, ele deu a notícia. Então, assim, as pessoas aceitaram tranquilamente, permaneceram com ele. A igreja local onde nós éramos pastores. E a notícia foi só essa, não tenho mais compatibilidade? E que não queriam mais viver de aparência, que nós não queríamos mais... Esse foi o argumento que ele usou para a igreja, né? E não queria mais viver de aparência. Ok, é verdade, é fato, mas existia todos os outros contextos em torno disso, não é? E aí veio a questão da igreja no mundo. Eu não me preocupei com essa parte de como ia ficar minha reputação, Karina. Eu só queria ficar viva, de verdade. Inclusive, eu cheguei a comentar com uma amiga, no momento de oração que nós estávamos, eu falei, agora eu vou conhecer a igreja de verdade. E eu me lembro desse dia, com riqueza de detalhes. Agora eu vou conhecer a igreja de verdade. Porque nós estávamos indo para um lugar para encontrar duas amigas para orar, e eu não falei nada com elas do que estava acontecendo. E uma delas, inclusive minha amiga gravou o áudio, ela falando para mim assim, Isa, não sei que tipo de decisão você tem para tomar. Mas eu tinha uma decisão difícil depois do divórcio para frente, né? E ela disse, mas Deus vai derrubar esse gigante. E o que era para te destruir, Deus vai te preservar. E ela disse, agora você vai conhecer o que é ser igreja. E de fato, hoje, assim, a forma que eu conheci a misericórdia, que é uma coisa muito pesada para mim. Eu era uma pessoa muito severa, Karina. Muito severa. Então, assim, 8 é 8, coloquei aqui, deixa aqui, não olhava para o lado. Então, eu era muito severa. Mas, de repente, eu estou desfrutando de um amor que eu não conhecia. E vou te falar, ali eu fui conhecer a paternidade de Deus. Porque eu me portei exatamente como aquela filha pródiga. Pronto, agora eu não tenho mais aquele status social, eu não tenho mais um casamento para elogiar. Agora minha reputação está no lixo, porque cada um está falando o que quer sobre a versão desse divórcio. E foi interessante, porque eu me vi indo para Deus assim mesmo. Não quero privilégios, eu não imaginava continuar meu ministério pregando, porque eu já sabia a resistência que eu enfrentaria em alguns lugares. E eu me vi como essa filha. Pronto, Deus, eu estou me voltando para o Senhor, porque agora de fato eu estou conhecendo seu amor, ao invés do Deus que só juízo, juízo, juízo. Mas eu já tenho um sermão para o Senhor. Né? Eu pequei contra ti, não sou mais digna, mas de repente eu me vi sendo acolhida, calçada, honrada. Eu pensei que eu ia morrer, Karina. Eu tinha certeza que, assim, em alguns momentos eu não ia suportar. E eu tentei contra a minha vida algumas vezes, e Deus não deixou. Porque eu tinha aquela batalha dentro de mim de... Caramba, eu estraguei tudo, né? Mas não pelo divórcio, mas porque um dia eu pequei. Porque eu fui para a internet e falei que eu fiz isso, eu admiti que eu tinha feito isso. Mas eu vi Deus me dizer, quem disse que acabou? Vamos por etapas. Eu vou me apresentar como seu pai. E eu conheço Deus como meu pai há pouco tempo. Amém. Você chegou a sofrer... resistência nessas outras igrejas, depois pelo divórcio, ou pensou realmente, ou ficou um tempo em casa, falei, olha, não me sou digna de falar. Eu tive agendas canceladas, muitas, principalmente por algumas igrejas mais tradicionais, e eu entendo, tá tudo bem, eles querem manter um padrão de família, ainda que muitos vivam pela aparência, isso é fato, não é? Mas eu não poderia ser aquela que iria encorajar mulheres a separar. Claro. Mesmo porque eu não levanto a bandeira do divórcio, né? Eu sou muito enfática. Num ambiente de violência, seja ela qual for, quando não há acordo, casamento é acordo. Então, assim, não dá para andar junto com alguém que não tem um acordo com você, de qualquer área da vida. Então, eu nunca levantei essa bandeira. Então, eu entendo quando eles querem zelar por isso e não incentivar, né, algumas pessoas. Mas cada caso é uma história. Sim. E é fato. Então, eu senti muita resistência, cancelamentos, mas em contrapartida, eu encontrei muito amor em diversas. Tanto que, assim, eu parei um período de 2 meses, mas porque realmente eu não tinha condições emocionais de seguir.
Mas as portas continuaram abertas, muito maiores do que eu poderia imaginar. Fui recebida numa igreja incrível, que é a Batista Atitude, que é uma igreja maravilhosa. Meu pastor Josué tem uma visão incrível. Essa coisa de cuidar da família e, ó, não olha para trás. Vamos para frente, aprendendo com a sabedoria dos seus erros. Sim. Zela pelos casamentos, né? Essa manutenção de cuidado, de orientação, de proteção, meus filhos. Então, eu fui para essa ambiência de cuidados. Isso fez toda a diferença, tá? Toda. Daí para frente, o que te mudou, assim, na questão talvez da sua comunhão com o Senhor? Você falou que passou a enxergar, a compreender, né, essa paternidade. Você mudou a tua forma de conversar com Ele, ou nas tuas características, no modo de agir com as pessoas? O que foi sendo transformado? Porque a gente entende que cada etapa, cada ferida vem para nos moldar, para a gente aprender. Mas em termos práticos, nas tuas ações, o que mudou de lá para cá? Sem dúvida, meu relacionamento com Deus. Até minha forma de pregar, Karina, era de um Deus severo. E eu só via esse lado de Deus. Mas, de repente, o que eu esperava de juízo para me destruir, Ele fez como um pródigo mesmo. Ele me trouxe com cordas de amor, como disse o profeta Oséias. Então, nesse período, eu perdi meu pai. Então, Deus acabou me trazendo de volta para perto do meu pai, curando a minha relação com meu pai na terra. Nossa, eu quero saber também como que foi esse reencontro. Foi assim, na fase que minha mãe e meu pai não deram certo, ele sumiu, né? Que foi aquela fase da infância. Sim. Quando eu engravidei do meu filho mais velho, que tem 18 anos, eu fiz uma oração. E tudo isso fez parte desse meu processo agora, né? Eu fiz uma oração, falei, Deus, eu gostaria muito de reencontrar meu pai. Porque já fazia muitos anos que a gente não se via. E eu estava dentro de um ônibus, com a mão na barriga, orando. Numa quarta-feira. No domingo o telefone toca. Meu pai ligou. Ele morava em Pernambuco. Oi, minha filha. Era tudo bruto assim. Tô indo para São Paulo, quero ficar na sua casa. Tipo assim, me viu ontem, tô chegando agora. E eu besta, falei, caraca, eu orei na quarta. Eu, tá, pai, vem. Aí ele veio. Eu tinha um outro quarto, eu arrumei o quarto inteiro, coloquei cama, todos os detalhes para recebê-lo com honra. Ele veio. Como ele bebia muito, e esse foi um dos principais motivos da separação dele da minha mãe, ele bebia e ficava violento. Então, uma fase da minha infância, eu via as violências do meu pai. Imagina, ele pegou um saco de laranja uma vez e jogou na barriga da minha mãe grávida do meu irmão caçula. Ele era daquele que agarrava o cabelo dela, que ela passava horas na chapinha, ele jogava debaixo do chuveiro, xingava e batia para matar. Então, eu passei essa fase difícil, dessa visão violenta do meu pai. Isso explica porque que eu via Deus tão severo. Então, assim, a ideia do meu pai era aquele cara firme. Então, falou qualquer coisa errada, murro, soco, chute. Ele era muito violento, né? E aí, pronto. Agora, eu sou crente, meu pai está na minha casa, então meu pai está perdoado. Era essa a ilusão que eu vivia. Então, ele veio. Ele estava perdoado quando ele estava em Recife. Mas no dia que ele veio para minha casa... Você encarou de frente, o primeiro impacto, tô feliz, meu pai tá na minha casa, é resposta de oração. Fui pro culto, voltei, aquele cheiro de cachaça em casa. Ai, Senhor. Quando eu senti o cheiro, o gatilho. Lembrou. O cheiro da pinga, da cachaça, me ativou o gatilho. Eu voltei à minha infância, assim, em 3, 2, 1. Já comecei a passar mal, sentamos para jantar e o pai dos meus filhos perguntou para ele, seu Gildenor, por que o senhor bebia tanto? Aí a resposta dele puxou o gatilho de vez. Ele disse assim, eu bebia porque eu gostava. Bebia porque eu gostava. Aí Aí a Isa, 7 anos de idade, veio para a mesa. A minha menina, que não sabia falar e não tinha como falar, falou ali naquele momento. E aí eu falei, então foi porque você quis que você destruiu minha infância? Tirou de mim toda a referência de homem? Então foi porque o senhor quis, que me deixava na porta da escola, eu te esperava, sabia? Eu comecei a falar coisas que nem eu sabia que doía. Ele, pasmo, eu saí passando mal, literalmente. Fui para casa da minha amiga, voltei já tarde, deitei, ele já estava dormindo. No dia seguinte, ele deixou a chave no parapeito. E foi embora. Foi embora sem se despedir de mim. Fui internada, fiquei 2 meses com meu filho entre viver e morrer. Foi bem difícil. Aí mais uma para conta do meu pai. Pronto, passei nervoso, meu filho vai morrer e a culpa é do meu pai. Mas meu Xande nasceu, graças a Deus, saudável. Uns dias depois que o Xande nasceu, meu pai fez uma ligação para minha avó. E disse, avisa a Isa que eu só quero ver ela no juízo final.
aquela palavra, juízo final, veio como um canhão para mim. Falei, meu Deus, eu não quero perder minha vida eterna por causa disso. Eu lembro que eu dobrei os joelhos e falei, Deus, eu libero meu pai. De uma vez por todas, eu libero meu pai. Mas a fala dele qual foi? Para mim, você morreu. Né? Meu filho devia ter uns 2 anos, o telefone toca, Karina. Era de Recife, da Assembleia de Deus do Brás de lá. Famílias maravilhosas. A Elis, que hoje é minha amiga, me ligou. Você pode vir pregar pra gente? Eu disse, posso. Eu falei, você me ajuda a achar meu pai? Aí ela, eu te ajudo. Fomos à captura, caça do meu pai. Quando eu cheguei lá, meu pai num cubículo, literalmente, em cima da cama dele, o plástico que era a proteção do colchão, fazia a retenção da água da chuva, um córrego na porta, meu pai banguelo, todo magro, a gente conversando e ratazana passando, aquilo me cortou por dentro. Aí a primeira coisa que eu fiz, eu recebi uma oferta naquela agenda, peguei aquela oferta, fiz os dentes do meu pai, cuidei dele, tirei ele daquela casa e assumi ele completamente, o cuidado. Coloquei ele numa casa digna e assumia todos os gastos que tinha durante esses anos todos. E ele recebeu isso de boa, assim, com favor ou não? Ele foi resistente? Não. Essa foi a porta para Jesus salvar meu pai. Quando eu decidi perdoar, Deus viu que foi de verdade. E quando eu decidi cuidar dele, eu levei ele para a igreja um dia comigo. E quando eu acabei de pregar, fiz o convite, essas pessoas vieram, menos ele. E aí ele falou para mim assim, vem cá, as pessoas não ficam com raiva de você, não? Eu disse, por quê? Você fala umas coisas. Aí eu, pai, eu só falo a verdade, ninguém pode ir contra ela. E nunca mais eu preguei para ele. Eu só amei. A minha linguagem de amor foi tão alta que meu pai não resistiu. Pra você ter ideia, Karina, eu ligava pra ele, era assim, oi, todo bruto. 2 anos amando, nos 2 primeiros anos depois que a gente se reencontrou. Isso há 16 anos atrás. Amando, 2 anos depois, que eu ia lá em Recife, eu resolvia tudo, eu tava sempre perto. 2 anos depois, um domingo, ele liga. Eu, bênção, pai. Aí ele, Deus te abençoe, minha filha. O tom da voz já era outro. É a paz do Senhor Jesus pro seu pai. Aí eu, como assim, pai? Eu aceitei o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Aí o senhor tá falando sério, o senhor tá em que igreja? Ele, estou orando. E a minha família, por parte dele, é todos adventistas, né? E meu pai batizou, serviu como diácono. Uau, que lindo. E amando muito a Jesus. Cara, meu pai era analfabeto. Ele só sabia escrever o nome dele bem mal. Meu pai aprendeu a ler com uma Bíblia. Eu chegava lá, ele tinha uma cadeirinha. Aí a primeira vez que eu vi ele tentando ler a Bíblia, ele pegou a Bíblia. Minha filha, Deus é C-O-S-O-C-O-R-R-O. Deus é socorro. Ouve essa música. Ele amava uma música, colocava lá, o amor é tudo, feliz é quem ama. Ele amava essa música. Meu pai aprendeu a ler com a Bíblia. Até que, esses anos todos, cuidando dele, no ano de 2023, meu pai ligou, pedindo para morar com a gente em São Paulo. Ele veio morar em São Paulo e ele ficou só 15 dias. Ele estava usando fraldas e eu fui trocar a fralda dele e ele não deixou. Ele inquietou. Aí no dia seguinte ele pediu para eu voltar para Recife. E eu me lembro que eu fui até lá, sentei assim de frente para ele, olhei para ele e disse, pai, o senhor entende que essa é a sua chance de nos dar um pouquinho do senhor? Ele já tinha 73 anos. Eu falei, quanto tempo de vida o senhor ainda tem? Eu não te tive na infância, nem meus irmãos. Fica com a gente, por favor. E ele disse, não quero. Inquietou, quis voltar. Hoje eu sei. Meu pai recebeu o amor que ele nunca conseguiu entregar pra gente. Meu pai estava recebendo cuidados que ele nunca conseguiu entregar. A culpa não deixou meu pai desfrutar desse amor que a gente estava ali derramando nele. E ele foi embora. Quando foi janeiro de 2024, dia 31 de janeiro, eu fiquei inquieta em São Paulo, no culto, na nossa igreja.
E eu chamei uma agência de viagens, falei, eu tenho X de dinheiro. Esse valor é para comprar passagem para quantos dias em Recife? Isa, dá para ir segunda-feira, 5 de fevereiro e voltar dia 9. Falei, eu vou. Assim, quando eu chego em Recife, no dia 5 de fevereiro de 2024, meu pai estava acamado no hospital, com um monte de mosca em cima dele, para amputar as 2 pernas. Me escondiam o que estava acontecendo, por isso Deus me inquietou tanto. Cheguei lá, meu pai não estava falando mais, bem magro. E eu lembro que eu cheguei de noite na segunda. Tentava ele só reagir assim, bem fraquinho. Aí eu peguei gás, fui colocando na boquinha dele, fui cuidando dele, pedi para colocarem uma sonda. Eu tô arrumando a cama dele na terça, quando eu ouço a voz dele. Eu vou me embora desse lugar. Aí eu, pai! Aí os pacientes do lado, ele fala, eu disse, ele fala. Corri, chamei minha irmã, chamei meu irmão, chamei todo mundo, meus filhos, meus sobrinhos no telefone, e ele abençoou todo mundo, Karina. Abençoou, conversou na terça. Na quarta-feira, a Bíblia dele chegou. E eu fui, peguei a Bíblia. Falei, pai, sua Bíblia chegou, vou ler um versículo pro senhor. Na mesma hora, ele virou para mim assim, começou a tremer, com raiva. Aí eu, pai, o que que foi? Aí ele foi, colocou a mão assim para sentir a perna. Falei, ele tá zangado com Deus, por causa da amputação. Ele tava cheio de escaras nas costas, assim, ele tava bem mal mesmo. Quando ele foi sentir a perna, eu só respirei fundo. Falei, pai, o senhor tá zangado com Deus? Aí eu li o Salmos 23 para ele. Eu falei, lembra? Ainda que andasse por um vale de sombra e morte. Aí eu falei isso, ele deu uma suspirada. Aí eu agarrei a mão dele assim. Eu tinha um vídeo, eu apaguei porque eu não aguentei ficar vendo mais. Mas eu gravei. Ele segurava minha mão e apertava com muita força. E eu cantando, e ele segurava minha mão e apertava. Aí ele começou a olhar para o céu. Ele passou 1 hora ou mais olhando para o céu. Aí eu me sentei na quarta. Na quinta ele teve uma piora. Foi conduzido para UTI. A hora que eu entrei lá, eu falei, pai, eu preciso te falar uma coisa que eu nunca te falei. Eu sempre disse que te amo, mas eu nunca te disse que eu te perdoo. Eu quero que o senhor descanse, porque o senhor também é um homem perdoado por Deus. Karina, eu tive que ensinar meu pai a dizer eu te amo. E sem pregar. Mostrar para ele que é possível perdoar quem nunca pediu perdão. Que é possível amar quem nunca soube reconhecer isso. Meu pai, a vida inteira, nunca disse me perdoe. Mas ali, nos últimos instantes, eu disse a ele, eu te perdoo e eu quero que o senhor descanse, porque o senhor é um homem redimido e perdoado também. Aí ele deu aquele suspirozinho assim, eu comecei a chorar muito, tive que sair. E de madrugada, 3h30 da manhã, Jesus veio buscar meu pai. E na sexta-feira, eu peguei o voo chegando dia 5 e voltando dia 9. 3h30 da tarde eu estava sepultando meu pai. E ali fechou a minha história com meu pai, por quê? Que era nisso que eu queria chegar, sobre a paternidade de Deus comigo. Nesse cemitério, eles colocam a urna e fecham com cimento e alguém da família escreve o nome. Quando eu comecei a escrever o nome do meu pai, eu me lembrei de uma pregação sobre a Débora, de Gênesis 35, a ama de leite da Rebeca, que quando a Rebeca casou com Isaac, ela foi junto. Então ela está na vida da Rebeca, desde que a Rebeca nasceu, cuidou dos gêmeos. E no dia que a Débora morreu, a babá, eles escreveram na lápide do sepulcro dela, Alon Bakut, lugar de pranto, lugar de dor. A gente vai sentir muito a ausência dessa pessoa. De repente eu estava escrevendo o nome do meu pai. Alguém que eu passei tanto tempo da minha vida achando que eu não precisava dele. Mas eu estava sepultando alguém que significava, sim, muito para mim. E quando eu fiz escrever, eu lembrei da pregação. Significa muito. Ele teve todas as suas entregas ruins, mas ele foi um grande homem para mim quando ele conseguiu ser. Porque quando eu passei pelo divórcio, ele ficou comigo, me deu conselhos. E quando eu entrei no carro, na hora do sepultamento, que eu entrei no carro, meu amigo sentou do meu lado e disse, Isa, teu pai te amou do jeito dele. Aí eu disse, é isso. O meu pai me ama do jeito dele. E não tem nada a ver com o que eu acho
como deve ser o amor dele. Ele me ama do jeito dele. E ali eu sepultei a rejeição. A orfandade que tinha em mim ficou lá. E eu voltei para casa. E a palavra que resume essa semana com meu pai foi: ainda bem que deu tempo. Eu precisava muito ter esse momento com ele. Eu sou a filha mais velha, eu precisava. Deus sabe que eu precisava dessa cura. E encerrar, devolvendo para Deus. Porque eu cheguei lá, ele estava zangado. E eu não sabia. Mas eu pude devolver meu pai para Deus. A filha que ele disse que queria ver no juízo final. Ainda bem que Deus não ouviu isso. E me deu a chance de encerrar isso com meu pai, devolvê-lo para Deus. E daqui a pouco, na eternidade, eu vou poder chegar também, dizer: chegamos. Então, o perdão liberado ao meu pai não soltou só ele. Soltou a mim e me fez enxergar Deus assim. Como o pai que me acolhe, que me ama do jeito dele, dando tudo certo ou dando tudo errado. Amém. Ele é pai. Amém, amém. Como que você passou, né, os momentos depois para lidar com o luto? Acho que nesse momento, né, tantas pessoas às vezes passam anos e anos e como se morressem junto com aquelas pessoas, como se perdessem todo o sentido de viver. Você teve um período assim? Ou você entendeu que você permanecia e havia algo para você ainda aqui em vida? Como você encarou? Porque faz pouco tempo, faz um ano, né? Vai fazer um ano. Eu perdi um irmão também, minha mãe perdeu um filho. Meu Deus. E então a gente também passou, né, pelo luto, e hoje talvez alguém que esteja nos ouvindo, precisando de um conselho. Conta um pouquinho como foi a tua experiência e o que você pode ensinar para quem está passando por isso. Bom, eu literalmente encarei o luto como deveria. Chorei tudo que eu tinha que chorar. De vez em quando ainda choro. Mas teve um momento que eu não queria nem ver foto do meu pai. Os documentos dele, as coisas dele vieram para minha casa. A Bíblia dele foi a única coisa que eu trouxe, assim, que ele usava, né? Então eu evitava olhar para a Bíblia. Eu evitava mexer ali na caixinha dos documentos. E na galeria do meu telefone eu não queria ver fotos. Só que teve um dia que eu falei: pera, eu posso escolher quais memórias eu vou alimentar. Se daquela semana horrível no hospital, ou se dos poucos momentos em que Deus me deu o privilégio de desfrutar da companhia dele, acompanhar as transformações. Então eu me agarrei às boas memórias, de quando ele se converteu, né? De quando a gente teve a chance de abraçar, dos aniversários que eu pude comemorar com ele. Então eu decidi agarrar essas boas memórias, Karina. E isso me ajudou a me manter de pé. A consciência de que, de fato, eu fiz o que tinha que ser feito por ele enquanto ele estava vivo, e encerrar os dias dele cuidando dele. Então eu me apeguei a essas memórias, que é isso que eu disse: deu tempo. Ainda bem que deu tempo. Então isso me ajudou muito. Pronto, eu não vivi minha vida inteira com meu pai. Eu nunca tive um dia dos pais com ele. Mas o tempo que eu tive foi precioso. Então eu me agarro a essas boas memórias. Eu sou uma pessoa grata. Então, o grato encara a dor de uma outra ótica. Porque a gratidão não te faz ver um copo meio cheio. A gratidão te faz olhar para o copo e dizer: já bebi bastante, ainda bem que eu consegui. Então, eu vi do que eu bebi do meu pai. Então, assim, foi pouco? Foi, mas foi intenso. Foi puro, foi verdadeiro. Foi oportunidade. Então, para quem passa por isso, se apegue às boas memórias. É o que eu posso dizer para quem atravessa o luto hoje. Se apegue às boas memórias, as chances que teve de estar junto. E você está vivo, continua pelos que estão, não é? Hoje eu cuido da minha madrasta, com quem ele viveu muitos anos. É o que ficou do meu pai do lado de lá de Recife, para a gente cuidar. Então eu me apego ao bom, não é? E o luto é um dia por vez. E o dia que eu estou triste, eu quero chorar, eu me permito. Não quero assunto com ninguém, fico lá quietinha, choro que eu tenho que chorar, mas coloco um prazo. Não vai passar de hoje, amanhã eu tô de pé de novo. Sim. E cada vez menos agora, assim, as memórias agora já são melhores. Sim. Você sonha ainda em se casar? Você sonha ainda com um esposo? É algo que o seu coração se fechou e algo que Deus, né, te revela? Algo, como que você se vê assim? Olha, Karina, depois eu recebi um conselho, assim que eu divorciei. Isa, espera pelo menos uns 3 anos. Não, é muito tempo, porque eu amo família, tá junto, aquela coisa, né? Eu não, é muito tempo. E no fim já vai fazer quase 4 anos.
E nesse período eu realmente, Karina, precisei fazer um mergulho para dentro de mim. Por que que eu abri concessão para alguns tipos de coisas? Por que que eu me permiti viver outras circunstâncias? Eu queria saber o porquê que eu caí num determinado momento. Eu queria ter respostas. Tinha que ter uma origem. Sim. Uma delas é a questão do meu pai. Então, algumas das coisas que não era resolvido com meu pai, eu trouxe para o casamento. Então, eu esperava esse acolhimento que eu não tive do meu pai. Então, eu tinha uma série de respostas que eu precisava, que hoje eu tenho. Então, agora sim, agora eu decidi, não, agora eu quero conhecer alguém, quero casar, quero poder viver família de novo, até que a morte nos separe. Hoje sim, hoje eu sonho e oro. Eu chamo essa pessoa, que eu não sei quem é, de o homem do propósito. Deus visita o homem do propósito, porque ele já nasceu. Hoje eu sonho sim. E ainda bem, porque todas as coisas ruins me trouxe a sabedoria que eu tenho hoje. Sim. Então eu tenho certeza que eu vou ser muito melhor, assim, como esposa, do que eu poderia ter sido um dia. Né? Apesar de ter dado o meu máximo, né? Sim. Sim, quando você ora por características específicas. Eu oro, Karina, eu tenho um caderno que finalmente, dia 3 de janeiro de 2025, eu consegui escrever e dar a essa pessoa as características do meu coração. Vendo essa construção dentro de mim, a minha psicóloga até me disse, né? Porque eu estava usando uma lace, né? Uma peruca. Eu vi que você postou que você tirou Sim, e tal. eu estava usando. E contei lá no vídeo, lá nas minhas redes, o porquê que eu decidi mudar. E só depois disso que eu escrevi. Porque eu fui muito ridicularizada algumas vezes por causa do meu cabelo. Tinha um formato exigido. E de uma série de outras coisas. Mas agora eu me vejo assim, gente, eu sou livre, eu sou filha. O homem do propósito vai amar todas as minhas características. Essa sou eu. Então, assim, se eu não me amar, como alguém vai me amar? Sim. Não. Aí pronto. Escrevi a carta no dia 3 de janeiro de 2025. E a minha psicóloga me fez uma pergunta. Você viu, Isa, que depois que você tirou a lace, que agora você, 100% você... Porque é fato, 100% eu. Você conseguiu expressar o que você deseja? Eu disse, é isso. De fato, eu caminho para essa liberdade dentro de mim, de me ver livre, para amar, para viver família, para ser a esposa de Provérbios 31. Amém, amém. Né? E enquanto tantos falam, né? É difícil, tá complicado encontrar pessoa, a gente tem que ter fé e manter a esperança, porque né, o Senhor, Ele tem uma pessoa né, que já está separada, que já está sendo lapidada, assim como Ele vai nos lapidando. Sim. Então, se a gente colocar na nossa mente e crer na mentalidade da humanidade, que já está indo de mal a pior, acreditando, não tem ninguém, melhor nem pensar sobre isso. Mesmo quando a gente encontrar alguém, a gente não vai nem acreditar. Né? Então é tão importante a gente, é claro, sonhar, idealizar, deixar para Deus, mas compreender que a família é algo desejado por Deus. Verdade. Eu também tinha o coração fechado, né, depois da minha separação, e eu falei para Deus, olha Deus, mantenha até ele fechado, porque eu não quero ficar me iludindo, ter isso como prioridade, mas no momento que o Senhor desejar, que o Senhor traga, né, como sinal, como um sentimento de um coração, né, um sentimento vindo de Ti, Senhor, para eu entender que eu posso orar por isso. Eu também tive essa fase de eu não vou nem orar por isso não é prioridade, e o Senhor falou, num momento eu ouvi assim, nitidamente, a partir de agora não é bom que você viva só. E eu também passo a orar por isso também. Não é algo que vira uma obsessão, porque a gente entende que se a gente coloca isso à frente, vira uma obsessão e a gente fica cego. Verdade. Mas compreender que o Senhor deseja restaurar os nossos sonhos, restaurar né, esse lado sentimental. É tão importante a gente se permitir. Se permitir, essa é a palavra. Mas você sabe que eu acredito piamente que seremos achadas. Sim, a gente isso, vai ser encontrada. Mulheres, a palavra diz que a gente não vai ser encontrada, então não sai buscando aqui e ali. Ai, cadê? Onde vai ter um monte de homem? Não é por aí. Não é mesmo. A mulher se guarda, ora fala com o Senhor e ela será encontrada. E temos diversas referências, né? Eu até repito isso, eu não vou me casar para cumprir um papel social. Exatamente. Ou para dar resposta à minha carência, porque a gente sente falta, é óbvio, né, de ter alguém. Mas o Deus que levou Isaac até Rebeca, Salmão até Raabe,
e Ruth até Boaz, é o meu Deus. Amém. Amém. É o nosso Deus. Amém. E agora eu queria te perguntar, Isa, questão ministerial, outra área da sua vida, o que você poderia compartilhar de sonhos, de algo que também está em oração para o Senhor? Muita coisa a gente, né, ainda é secreta, porque acho que faz parte da gente se resguardar, mas o que você poderia compartilhar para o seu futuro, algo que tem te trazido esperança, motivação? Karina, desde que eu me converti, eu tinha 1 ano de crente e eu era líder de jovens. Então eu fui líder de jovens e eu fiz curso para evangelização de crianças, porque eu amo trabalhar com crianças. Fui pastora em 2 igrejas. Então, para o meu futuro ministerial, eu quero voltar a pastorear novamente. E eu oro, né, para que, de fato, o homem do propósito será um pastor, porque eu nasci para cuidar de pessoas. Sim. Eu sinto muita falta. E caminhar junto no mesmo propósito, no mesmo né? propósito para cuidar de famílias. Eu acho o máximo. Você pegar uma criança nascendo, ver ela crescendo, batizá-la nas águas, ensinar ela os princípios de Deus, encontrar um casamento quebrado e você poder trabalhar junto para reconstruir esse casamento, ver jovens chegar destruídos pela depressão, pelo álcool, pela vida ruim que escolheram e de repente serem totalmente restaurados, ver mulheres se levantando como um exército para serem boas mães, boas esposas, empreendedoras, empresárias, influentes. Então, assim, trabalhar para que pessoas cresçam e apresentem o reino de Deus no mundo é impagável. Então, um dia, de vez em quando eu falo isso na internet, né? Um dia eu volto para esse lugar. Eu amo viajar, pregar o evangelho nos 4 cantos da terra, né? Eu estou aqui nos Estados Unidos cumprindo esse propósito, mas eu também gosto dessa coisa do local, de trabalhar naquilo que um planta, outro rega e ver Deus dando crescimento. Sou apaixonada por isso. Então, ministerialmente, é esse lugar que um dia eu vou chegar de novo. Amém. E que Deus fez renascer em mim, porque eu achei que eu nunca mais viveria isso. Vai viver, em nome de Jesus. Quem tem aliança tem esperança. Amém. Eu tenho várias alianças. Que bom, eu fico muito feliz de ver essa chama acesa, a chama da esperança que a gente jamais deve deixar apagar. Amém. Porque é o que você falou, a esperança nasce da confiança que nós temos num Deus. Verdade. Um Deus que não termina a obra pela metade. Né? Então, a gente compreender o que Ele quer de nós, esse é o maior desafio para a gente fazer a nossa parte. Verdade. Mas continuar crendo que a obra está de pé, né? Que as tábuas tá ali, ó, quebraram, um dia foram quebradas, mas Ele dá a oportunidade da gente refazer. Né? Então a gente não pode desacreditar, né? Jamais, em que Deus tem um plano para as nossas vidas. E que você continue, olha, sendo essa mulher inspiradora, uma mulher resiliente, como eu já disse no início, e que passou por tantas coisas. Hoje a gente pode saber um pouquinho mais da sua história. E isso fortalece ainda mais o seu testemunho, saber que esse é um Deus que não nos desampara em nenhum momento. Verdade. E que Ele sempre vai nos dar essas oportunidades para a gente fazer diferente, para a gente ser restaurado, para a gente levar pessoas à salvação, sendo familiar, sendo amigos. Verdade. Ele não desampara. Às vezes a gente pode até passar um período achando que Ele está meio longe, mas é só dar um grito mais alto, clamar mais alto, que Ele falou, opa, eu estava aqui o tempo todo. Tenha calma. Clamei ao Senhor. Porque às vezes eu dou uns gritos, falo, cadê? Me dá um sinal. Vem aquele quente dele, fala, estava aqui. Tenha calma. Só estava quietinho aqui, te observando, não é? Verdade, é um processo. E que bom poder viver esse processo crescendo para dentro. Amém. E eu sempre disse, eu digo isso há anos, quando você cuida da profundidade, Deus cuida da expansão. E é fato. Então, enquanto a gente está no secreto com Ele, aprofundando nossas raízes nele, na comunhão, nessa dependência, Ele vai cuidando da expansão. Glória a Deus. Sem a nossa base, a gente se perde às vezes por coisas tão pequenas, mas quando a gente coloca Ele como nossa base, a gente é encontrado até nas nossas falhas, porque Ele que vem para restaurar, para fazer tudo novo. Então, que você saia de hoje com esperança, com uma fé renovada, com uma chama acesa, aquela vontade, aquela sede de buscar mais ao Senhor, para que você ande mais. Faça isso enquanto é tempo, porque
o nosso Jesus está voltando, sabe? A humanidade tem caído cada dia mais, e então muitas vezes nós podemos perecer se não buscarmos ao Senhor. É tempo da gente se levantar com convicção. Quando o diabo tentar colocar na nossa mente, olha, se vocês são perdidos, não tem mais jeito, tá tudo, o mundo acabou mesmo. Não é isso que Deus fala. Ele fala: se levante, olhe para mim, clame a mim e eu te responderei. Eu estarei contigo, eu estou indo à frente, sou eu que te protejo, sou eu que te guardo. É tudo Ele, tudo aquilo que te falta é nele que você vai encontrar. Então, não se preocupe, qualquer deficiência tua, Ele vem para completar, Ele vem para restaurar, Ele vem para fazer tudo novo se for preciso, porque Ele faz. Esse é o Deus que nos criou do nada e Ele vai fazer tudo novo, mesmo que você se sinta um nada. Acho que tudo está terminado, não está. A sua vida pode durar um dia só na presença do Senhor e você pode ir para a eternidade com Ele. Esse dia pode ser hoje. Então, para quê? Para que desperdiçar? Um dia na sua presença vale mais do que uma eternidade, olha, longe dele. Então busque hoje, aos pés de Cristo, essa presença. Faça com que o Espírito Santo venha habitar em você, para que ele não seja mais apenas um visitante. Senhor, me visita. Não, ele pode habitar em você. É isso que Jesus nos promete, que deixaria alguém para habitar em nós, habitar, fazer morada, limpar, trazer paz, trazer suficiência com Ele. Ele é suficiente na sua vida, a sua graça basta. Tenha convicção disso e busque incessantemente, de forma perseverante e constante. Tá bom, meus amores? Agora nós vamos orar. Aproveite esse momento para estar em comunhão com o Senhor. Sabe, peça perdão pelos teus pecados, pelas falhas. Ele é misericordioso para perdoar. Ele é um Deus perdoador que te aconselha para que você tenha mais paz. Não é para te punir, como nós falamos sobre isso aqui. Então aproveite esse momento. Não seja apenas um ouvinte. Seja alguém que vai degustar dessa palavra, dessa oração. E vai estar orando depois em outras oportunidades. Amém? Então vamos orar. Amém. Senhor, eu quero te agradecer porque a tua bondade e misericórdia me seguem todos os dias da minha vida. Amém. E olhando para trás hoje, eu vejo isso de forma tão ampla. Amém. E eu peço que aqueles que têm oportunidade de ouvir tudo que compartilhamos nesse dia, possam também olhar para suas dores e perceber que a tua bondade é muito maior, Pai. Amém. Que a sua misericórdia transcende o entendimento humano. Por isso, visita aqueles que nesse momento estão presos à culpa, ao remorso. Tu és o libertador, Jesus. Amém. O Senhor disse que é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai se não for pelo Senhor. Por isso que a verdade seja esclarecida dentro desses corações. Que a tua vida domine essa ambiência de dor e de morte. Amém. Que onde houver desejo de morte seja tomado por desejo de vida. Ah, Jesus, o Senhor que é vida. Traga para essa mulher, para esse homem, o desejo de viver uma novidade que só o Senhor tem poder para dar. Eu te peço, arranca essa alma da prisão, para que louve o teu santo nome e perceba a abundância de coisas boas que o Senhor tem feito, poupando e dando oportunidade de seguir em frente como o Senhor fez comigo. Pai, eu oro por cada família aqui sendo representado por essas pessoas que acessam esse podcast. Que essas famílias sejam visitadas por tua bondade, e que todas as cadeias de discórdia, de ressentimento, de mágoas sejam vencidas, que seja restituído e restaurado o diálogo, que seja restaurado o amor, a cumplicidade. Pai, eu peço que dê tempo, assim como o Senhor me deu tempo com meu paizinho Gildenor, que aqueles que acessaram esse testemunho hoje percebam o precioso tempo que tem de colocar as coisas no lugar, de pedir perdão e também serem perdoados. Eu oro por isso, que essa maldição caia por terra hoje e que essas pessoas percebam dentro do tempo a oportunidade de se resolverem. Te agradeço, Senhor,
porque o Senhor restaurou minha mãe, porque o Senhor restaurou meus irmãos, a mim. Obrigada pelo privilégio de viver família em Cristo aqui na terra. E eu peço que, assim como o Senhor me deu a possibilidade de retomar a minha vida das cinzas e do pó, que essas pessoas também retomem o desejo de viver debaixo da direção do Teu Espírito. Pai, que a Tua bondade esteja sobre nós daqui para frente, até a eternidade. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Aleluia. Coisa boa. Muito obrigada. Obrigada, Karina. Muito obrigada. Obrigada, eu. Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor continue te levantando cada dia mais alto. Que você possa ir muito, muito adiante. Amém. E que esse testemunho ainda se fortaleça tanto, de tantas coisas que você vai viver ainda com o Senhor. Eu recebo. Você continue sendo essa mulher fortalecida por esse Deus que é tão grande. Amém. Que você continue sendo essa bênção na vida de tantas pessoas. Amém. Que você jamais duvide que, né, coisas, erros podem diminuir aquilo que o Senhor te tornou, essa luz que Ele te colocou. Não foi à toa, isso é fruto também do seu coração humilde, da sua humildade para reconhecer. Isso é fruto desse desejo, desse amor tão grande de o servir. Amém. Servir com delicadeza, né, sendo ainda tão ferida, você buscando essa delicadeza, né, no Senhor. Amém. E saiba que, mesmo sendo essa mulher tão forte, você tem uma essência delicada. Você não duvide disso. Amém. E essa delicadeza vem de uma pureza de alma. Yes. Não é do modo, é da pureza do coração. É a pureza. Então, o Senhor reconhece dessa pureza. E hoje em dia, cada dia mais, isso vai ser o mais valioso e mais difícil de ser encontrado. É uma riqueza que só aqueles que compreendem quanto já foram forjados, quanto, né, já passaram para o Senhor provar. Ela, minha filha, deseja ser purificada e é assim que ela vai brilhar mais. Amém. Você brilhe mais cada dia. Karina, obrigada. Deus abençoe sua vida. Amém. Que cada dia mais se cumpra na sua vida o que disse Mateus. Nós resplandecemos como luzeiros em lugares estratégicos, em altos montes, nos valados, onde você for. Que você continue brilhando com essa essência de filha de Deus que você é. Amém. Que o Senhor te abençoe. Amém. E que o mais forte possa transcender gerações com esse legado que o Senhor te entregou. Amém. Eu sou grata porque eu faço parte da mesma geração que você. Amém. Que presente que você é para nós. Você também. Amo você, minha irmã. Obrigada, meu amor. Obrigada a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Que vocês levem essa palavra, frutifiquem, que vocês sejam levados à presença mais ainda profunda com o nosso Senhor e Salvador Jesus, que você possa ser uma pessoa que vai impactar outras através da sua vida, através daquilo que o Senhor já está fazendo. Que você mantenha a gratidão, a lembrança de tantos livramentos e tudo aquilo que o Senhor já fez na tua vida lá atrás. Jamais se perca da sua memória a presença de Deus, mesmo quando você ainda não o conhecia. Que você agora tome posse dessa presença e jamais deixe, né, que ela fique longe e que você não reconheça essa voz, que você não reconheça que Ele está presente. Isso depende da nossa constância, da nossa busca, né, individual. Você está aqui ouvindo a palavra e você é fortalecido por ela, mas a tua busca individual é muito importante. Que você continue, meu irmão e minha irmã, que você possa ser um veículo também de luz na vida de outras pessoas. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu comentário. Conta aí pra gente qual o momento que você se sentiu mais tocado, como Deus falou ao seu coração através desse episódio. Nós esperamos você na próxima semana, também com Mais Forte Podcast. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!
diretamente de Jerusalém. Eu te convido a conhecer ainda mais de perto a história bíblica. Eu te espero no canal Karina Bach do YouTube com Karina em Israel, caminhando pela Bíblia. Um projeto muito especial em parceria com o Hebron Turismo.